E hoje o Link Record News recebe, nesta segunda edição, o especialista em direito eleitoral, Dr. Alberto Rolo, para falar um pouco sobre essa configuração política no Brasil pós-impeachment. Dr. Alberto, bem-vindo à segunda edição também. Eu agradeço, é sempre um prazer participar do Link Record News. Doutor Alberto, a gente começa então com a pergunta, porque o STF, a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff, entrou com recurso no STF para anular a votação no Senado. Você acha que isso vai para frente, que o ministro responsável, Teori Zavascki, vai submeter essa questão ao plenário do STF? Olha, Marcela, a minha experiência mostra que o Poder Judiciário é muito refratário a entrar no mérito desse tipo de decisão. A minha experiência, lógico, é no nível municipal. Eu já tentei fazer isso enquanto advogado, então me coloco no lugar do advogado da ex-presidente Dilma. E normalmente o Poder Judiciário entende que a competência para julgar, nesse caso a competência para julgar é do Senado Federal, começou na Câmara, né, a admissibilidade, depois do Senado Federal, e essa competência foi esgotada. Então, a partir do exercício dessa competência que está fixada na Constituição, não me parece que o Poder Judiciário, mesmo sendo o STF, possa questionar méritos. Pode e deve, de alguma maneira, fiscalizar a forma, mas para isso já foi estabelecido o rito lá atrás. Quando houve aquele julgamento que estabeleceu o rito, tantas votações, maioria de 2/3, maioria simples, maioria absoluta, este rito que foi decidido pelo STF justamente pretendia cuidar para que não houvesse nenhum tipo de alegação de nulidade, alegação de desrespeito aos direitos da ex-presidente Dilma, e colocar o presidente do STF para presidir esse processo é justamente garantir e assegurar que o Senado não ia fazer nada de errado, não ia se desviar 1 milímetro do rito estabelecido. E foi isso que aconteceu. Então, me parece que essas reclamações, a partir de agora, que são possíveis e a Constituição garante a todo mundo, todo cidadão, e a ex-presidente Dilma também é cidadã, continua sendo, garante qualquer um que possa reclamar no Poder Judiciário se acha injustiçado. Agora, toda vez que for reclamar de mérito, a competência de julgar é do Senado. Toda vez que reclamar de forma, o STF definiu o rito, decidiu o rito, e esse rito foi seguido 100%. Então, eu acho que não tem espaço para rever essas decisões. Agora, reclamar pode. Bom, uma vez que a instância máxima de poder, as instâncias máximas de poder tenham se reunido para definir realmente todo o rito, Senado e também o poder no STF, representado nessas sessões por Ricardo Lewandowski, a oposição ontem questionou a questão da votação que foi feita paralelamente sobre a inabilidade de Dilma Rousseff. Eles questionaram e cogitaram, inclusive, entrar com uma representação questionando o resultado dessa votação. Talvez não entrem porque justamente não queriam que abrisse um precedente para essa análise, que foi colocada hoje por José Eduardo Cardoso. Nesse panorama, o que a gente pode esperar? Então, parece que o processo não morre, né? Não termina. E para Cardoso, qual é realmente a vantagem, já que foi julgado pela instância máxima, que era conferido todo o processo, ter Dilma afastada, mas não inabilitada, já não seria lucro? Pois é, então me parece que por isso, Lidiane, que foi feito o tal do acordão que o pessoal está reclamando hoje, né? Que ontem teria sido feito esse acordão para, de alguma maneira, preservar esses direitos da presidente Dilma. Então, realmente, me parece, sob esse ponto de vista, que é suficiente. Quer dizer, houve uma vitória da ex-presidente Dilma, ela saiu do julgamento condenada por crime, mas sem essa inabilitação. Agora, como eu disse, reclamar, qualquer um pode reclamar. E a oposição também tem o direito de reclamar contra esta segunda votação. E a gente já analisou isso hoje, que o artigo 52, parágrafo único da Constituição, tem que prevalecer sobre o regimento interno. É o regimento interno que fala em destaque, em aquilo que o ministro Lewandowski falou ontem. Eu estou fundamentando a minha decisão no regimento interno. O regimento interno permite o destaque. Então, ele aceitou, enquanto presidente lá da sessão, que houvesse esse destaque. Então, a oposição pode reclamar disso. Agora, eu prefiro pensar, e o presidente Temer falou isso ontem, que a gente está no momento, então, como você colocou, de apaziguar os ânimos, de cuidar do Brasil e de cuidar dos problemas que o Brasil tem e virar essa página. Então, a gente não interessa para o Brasil ficar esticando isso e ficar prolongando isso, respeitado o direito que a ex-presidente tem de reclamar. Agora, me parece que o STF tem uma grande oportunidade, e eu mencionei exemplos em nível municipal, de responder para todos os mandados de segurança e todas as ações, alguma coisa nesse sentido. O órgão competente para decidir é o Senado. O Senado decidiu. Se decidiu em uma votação e decidiu em duas e isso está errado, o Senado decidiu, foi soberano nessa decisão. Toda a população acompanhou essas votações ontem. Então, o STF pode
dizer, olha, eu não vou mexer nessas decisões, o Senado decidiu, é o órgão competente e vai ficar do jeito que está. Agora, doutor, ainda sobre essa questão do fatiamento da votação, isso abre um precedente para, por exemplo, na votação de Eduardo Cunha, que vai ser votada a cassação do mandato dele. Ele pode, então, querer que haja também esse fatiamento, que ele perca o mandato, no caso os deputados decidam por isso, mas que mantenha os direitos políticos? A ideia ontem, a que foi discutido ontem, é que um dos objetivos era abrir esta porta também para o Eduardo Cunha, não só para ele, para outros. Agora, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: tudo bem, a gente pode fazer uma análise mais apurada quando for o momento de decidir a cassação do Eduardo Cunha. Mas este dispositivo específico, que é o parágrafo único do artigo 52, vale só para o presidente. Então, é o presidente, ou está lá escrito que, no caso do julgamento, o presidente perde o mandato e com inabilitação. No caso do deputado, não. No caso do deputado, não tem esta ressalva, né? Aí entra a lei da ficha limpa. Aquele que tiver o mandato cassado de deputado fica inelegível com base na lei da ficha limpa. Então, é diferente. Aquilo que, em algum momento, alguém fez confusão. Inabilitação, que é para o caso da presidente, está previsto na Constituição. Inelegibilidade está na lei da ficha limpa. São situações diferentes. Por falar em cassação, hipoteticamente, se hoje acontecesse o julgamento de Eduardo Cunha, quem presidiria esse julgamento seria Waldir Maranhão, por causa dessa sucessão que acontece com a ausência de Michel Temer. Explica um pouco melhor isso para a gente, doutor. Então, na data de hoje, como nós não temos mais vice-presidente, temos o presidente que assumiu, né, em definitivo, agora até o fim do mandato, nós estamos sem vice-presidente. Saindo o presidente, quem assumiu e exerce a presidência hoje é o Rodrigo Maia, então ele sai da Câmara e vai lá para a presidência, vai lá para o Palácio do Planalto. Então, hoje quem está na cadeira de presidente é o Rodrigo Maia. E quem senta na cadeira de presidente na Câmara é o Waldir Maranhão. Então, o primeiro vice-presidente, e é sempre bom lembrar que ele foi eleito pelos colegas dele. Então, ele está lá como vice-presidente e hoje sentado na cadeira de presidente porque ele foi eleito pelos colegas dele. Então, também não podem reclamar. Ele foi eleito. E hoje quem exerce a presidência da Câmara é o Waldir Maranhão. Então, se o processo do Eduardo Cunha fosse trazido a julgamento e fosse levado a julgamento hoje, quem preside os trabalhos, quem presidiria os trabalhos seria Waldir Maranhão. Essa é a nossa configuração atual, então, pós-impeachment. Exatamente, e eu insisto, e eu já falei aqui isso em outras oportunidades, a gente tem que pensar no bem do Brasil, virar a página e cuidar do desemprego, virar a página e cuidar da economia, para o bem dos brasileiros. Em 2018 tem outra eleição e aí vai ter disputa, quem quiser votar no candidato vota e acabou. Agora a gente tem que ajudar a apaziguar o Brasil. Doutor Alberto Rolo, muito obrigada pelas explicações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Link Record News. Esperamos que em momentos mais positivos ainda para discutir várias questões aqui com a gente. Obrigada pela presença. Contando com a sua participação. Afinal, agora há pouco, então, tivemos aqui a presença do advogado especializado em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo, que falou um pouquinho sobre esse cenário pós-impeachment, mostrando a nova configuração política do país. Pedimos para que você colaborasse também com sugestões, dúvidas e recebemos aqui duas perguntas pelo nosso WhatsApp que serão respondidas agora pelo doutor Alberto Rolo. Começando pela do Fábio Borges, de Taboão da Serra, São Paulo. Ele colocou o seguinte no WhatsApp: gostaria de saber se o regimento interno do Senado está acima da Constituição no que tange ao artigo 52, parágrafo único da Carta Magna. Vamos acompanhar a resposta do doutor Alberto. Então, Fábio, você tem toda a razão. A gente aprende no direito constitucional, e eu ensino isso para meus alunos de direito constitucional, que o topo da pirâmide jurídica é sempre a Constituição. Então, se houver conflito, e eu até acho que não existe, mas se houver conflito entre a Constituição e o regimento interno, tem que prevalecer a Constituição. Por isso é que a gente já analisou que a decisão de ontem parece que é inconstitucional. Tá certo. Mais uma pergunta, então, enviada ao professor Alberto Rolo, do Aldo Trindade, de Cascavel, Paraná. Ele pergunta o seguinte: não seria mais justo o Senado apenas investigar o processo e fazer tipo um júri popular para o próprio julgar o mérito do impeachment? Vamos ouvir. Aldo, essa sua pergunta também motivou várias discussões ao longo do processo de impeachment para saber da legitimidade, não é? Mas, de qualquer forma, são as regras que estão fixadas na Constituição hoje.
Hoje o processo de impeachment é este que está previsto na Constituição, com a regulamentação que o STF fez. A gente tem que lembrar que lá atrás o STF examinou e criou esse rito que foi seguido à risca com a presidência do ministro Lewandowski. Agora, criar mudanças a partir daqui são sempre possíveis. Eu lembro que, então, dá para mudar a Constituição, emenda constitucional, 3/5 em 2 votações na Câmara e no Senado, dá para mudar o processo se a sociedade entender que esse processo foi injusto ou, de alguma maneira, não respeitou todos os direitos e a legitimidade dos votos que elegeram a ex-presidente Dilma. Agora, é importante entender, é importante destacar que lá na OAB, eu faço parte da Comissão de Reforma Política, lá na OAB a gente estudou um outro instituto que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é o recall. Então, de repente, dentro da reforma política que o presidente Temer diz que vai fazer, uma das propostas, a gente pode pensar em introduzir esse novo sistema que é o recall. E por que a gente fala do recall? Porque o recall é a mesma sociedade, o mesmo eleitor que decidiu eleger aquele presidente, pode, numa outra votação, é só estabelecer regras, decidir que aquele presidente não merece mais continuar no cargo, sem nenhum problema em relação à inabilitação para exercer cargo público ou inelegibilidade da lei da ficha limpa, que são assuntos que nós estamos discutindo hoje. Então, além dessa sua sugestão, que pode ser implementada, evidentemente, dá para a gente pensar em outras, e eu estou falando aqui do recall. Tá certo, então, doutor Alberto Rolo, ele que é especialista em direito eleitoral, esclarecendo as dúvidas enviadas por você, telespectador. A gente agradece a sua participação.